Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 27 de setembro de 2017. Crianças malditas. Acusadas de bruxaria, elas são torturadas e abandonadas pelas próprias famílias. Aos 15 anos, Josiane foi declarada bruxa. Uma parente chegou a esta conclusão depois de alguns infortúnios, considerados evidências de feitiçaria. Vamos então às provas. Primeiro, a morte natural de seu pai. Depois, o ataque epilético de um primo, para o qual o médico não encontrou explicações. A mulher de meu tio disse que eu era responsável pela doença do garoto, pois ela nunca tinha visto algo parecido, lembra? Bastou esta declaração para a jovem ganhar o título maldito e sua vida mudar. Para pior, é claro. Os tios com quem foi morar depois de órfã deixaram de pagar uma taxa escolar, impossibilitando que Josiane continuasse os estudos. As agressões continuaram até ela ser expulsa de casa, indo viver sozinha nas ruas de Goma, República Democrática do Congo. Eu dizia a mim mesma que deveria evitar contato com outras crianças, para não dizerem que eu lhes fazia mal. Quando falavam que eu era bruxa, doía, relatou a garota. Foi isso que ela enfrentou por um ano, até ser resgatada em 2013, aos 16, por uma organização associada ao Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, na sigla em inglês. O cenário deste drama é a República Democrática do Congo, mas a história poderia se passar em muitos outros países, principalmente da África. Angola, Nigéria, Camarões, República Centro-Africana, Libéria, Serra Leoa, Tanzânia, Burundi e Gabão aparecem no estudo mais completo sobre crianças acusadas de bruxaria, divulgado pelo Unicef em 2010. Segundo o relatório, não é possível generalizar as práticas simplesmente como tradições africanas. A África contemporânea é uma mistura de representações antigas que se recusam a desaparecer com uma ânsia por modernidade que fascina e assusta em proporções iguais. Existe, no entanto, uma característica comum para todas essas Áfricas. Seus problemas tendem a ser ignorados, mesmo no caso de crianças sendo agredidas, queimadas, torturadas e até mortas quando acusadas de bruxaria, que, sempre com conotação negativa. Uma pesquisa do Parlamento Europeu menciona casos registrados no Reino Unido e na França, principalmente devido à migração para estes países. Há também registros em Bolívia, Guatemala, Haiti, Índia, Indonésia, Irã, México, Nepal, Paquistão, Tailândia, Arábia Saudita e Síria. Instaurada para identificar e punir os hereges e sua doutrina de oposição entre o bem do espírito e o mal do corpo, a Inquisição foi oficializada em 1233, no papado de Gregório X. Do momento em que a Igreja declarou que as antigas religiões pagãs eram uma ameaça hostil ao cristianismo, em 1320, até a última execução judicial, realizada em território polonês no final do século XVI, milhares de pessoas, 80% mulheres, foram acusadas, investigadas e punidas com base em denúncias da vizinhança. A acusação de feitiçaria foi usada em muitas épocas, em muitas sociedades como uma forma de perseguição a inimigos, reconhece o antropólogo Luiz Motti, que podia lançar sobre qualquer pessoa de hábitos incomuns moças muito bonitas e solteiras, anciãs que dividiam o lar apenas com animais, ou mães de filhos deficientes, por exemplo, a culpa pela doença do filho, a falta de leite da vaca, ou ausência de desejo do marido. Também eram motivos claros.
as chances de escapar sem sofrer qualquer punição eram praticamente nulas. Não estavam livres nem os que se negavam terminantemente a acreditar na existência da bruxaria. Atualmente há médiuns tidos como bruxos, de todos os matizes, em largas expressões, a saber psicógrafos, clarividentes, clareaudientes, curadores, poliglotas, psicofônicos, materializadores, intuitivos, etc. Paulo de Tarso foi admirável médium de clarividência e clareaudiência, às portas de Damasco, ao ensejo de seu encontro pessoal com Jesus. Todavia, não podemos esquecer que os subjugados, os doentes mentais e os obsedados de todos os graus que enxameavam a estrada dos tempos apostólicos, eram também médiuns bruxos. O espírito Efígênio S. Vitor, no livro Vozes do Grande Além, pela psicografia de Francisco Cândido Vieira, afirma que mediunidade é atributo peculiar ao psiquismo de todas as criaturas. Espiritismo é um corpo de princípios morais, objetivando a libertação da alma humana para a vida maior. Médium, em boa sinonímia, segundo cremos, quer dizer meio. Médium, em razão disso, dentro de nossas fileiras, significa intermediário, medianeiro, intérprete. Médiuns, por isso, existiram em todos os tempos. Na antiguidade remota, eram adivinhos e pitonisas que, frequentemente, pagavam com a vida o conhecimento inabitual de que se faziam portadores. Na Idade Medieval, eram santos e santas, quando se afinavam a craveira religiosa da época, ou, então, feiticeiros e bruxas, recomendados à fogueira ou à forca, quando se não ajustavam aos preconceitos do tempo em que nasceram. Hoje, possuímos-los em todos os tons, em dilatadas expressões polimórficas. Médiuns psicógrafos, clarividentes, clareaudientes, curadores, poliglotas, psicofônicos, materializadores, intuitivos, médiuns de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais, no próprio Evangelho, em cujas raízes divinas o Espiritismo desnaturalmente mergulhado, vamos encontrar um perfeito escalonamento de valores, definições e atividades mediúnicas. Vemos a mediunidade, absolutamente sublimada, em Nossa Mãe Santíssima, quando registra a visitarão das entidades angélicas. Reconhecemos a clareaudiência avançada em José da Galileia, quando recolhe dos mensageiros do plano superior comentários e notícias acerca da gloriosa missão de Jesus. Simão Pedro era médium da sombra, quando se adaptava à influência perturbadora de que muitas vezes se sentiu objeto, e era médium da luz, quando partilhava a claridade divina em sua vida mental. O mesmo Simão Pedro, Tiago e João foram médiuns materializadores no Tabor, favorecendo a aparição tangível de grandes instrutores da mais elevada hierarquia. João, o grande evangelista, foi médium, na mais sublime acepção da palavra, quando anotou as visões do Apocalipse. Os companheiros do Senhor, na dia inolvidável do Pentecostes, foram médiuns de efeitos físicos, médiuns poliglotas e psicofônicos da mais nobre expressão. Saulo de Tarso foi notável médium de clarividência e clareaudiência, às portas de Damasco, ao ensejo de seu encontro pessoal com o Divino Mestre. Todavia, não será lícito esquecer que os possessos, os doentes mentais e os obsidiados de todos os matizes, que enxameavam a estrada do Cristo de Deus, quando de sua passagem direta entre os homens, eram também médiuns. Precisamos, assim, na atualidade, encarecer a diferença, a fim de que não venhamos a guardar injustificável assombro, diante de fenômenos que não condizem com o imperativo de nossa formação moral. Médiuns existem, tanto aí quanto aqui, nas esferas de serviço em que nos situamos. Médiuns permanecem em toda a parte, porque mediunidade é meio de manifestação do espírito em seus diversos degraus de evolução.
Por esse motivo, o grande problema dos trabalhadores mediúnicos é aquele da sustentação de boas companhias espirituais, em caráter permanente. Mal se discerram faculdades psíquicas ou percepções mentais um tanto mais avançadas em alguém, corre na direção desse alguém a malta dos desencarnados que não plantaram o bem e que, por isso, não podem recolher o bem, de imediato, nas leiras da vida. Mal surge um médium promissor e 1000 ameaças se lhe agigantam no caminho, porque o vampirismo vive atuante, qual gafanhoto faminto devorando a erva tenra. Eis porque um fulcro de fenômenos medianímicos é motivo para vasta meditação de nossa parte, competindo-nos a obrigação de prestar-lhe incessante socorro, pois, em verdade, são muito raras as criaturas encarnadas ou desencarnadas que logram manter contato permanente com a orientação superior, de vez que, se é fácil acomodar-nos no convívio das inteligências ambientadas nas zonas inferiores, é muito difícil acompanhar os servos da verdade e do amor que, em procurando a comunhão com o Cristo, se confiam, intrépidos e humildes, ao apostolado da grande renúncia. Imperioso, assim, e que vivamos alertas, sem exigir dos médiuns favores que não nos podem dar e sem conferir-lhes privilégios que não podem receber, garantindo-se, desse modo, a estabilidade e a pureza de nossa doutrina, porquanto o Espiritismo é como o sol, que resplende para todos, e a mediunidade é a ferramenta que cada criatura pode manobrar no campo da vida, na edificação da própria felicidade. Quantas, porém, se utilizam de semelhante ferramenta para a aquisição de compromissos escusos com a delinquência, em razão disso, é indispensável compreender que mediunidade é mediunidade, espiritismo é espiritismo. Ajustemo-nos, desse modo, aos princípios salvadores de nossa fé. E, na posição de instrumentos do progresso e do bem, com mais ou menos expressão de serviço nas atividades mediúnicas, diretas ou indiretas, conscientes ou inconscientes, procuremos, antes de tudo, a nossa efetiva integração com o Mestre Divino, para que não nos falte ao roteiro a necessária luz. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de setembro, por Feijão.